Você vende os seus livros digitais na Amazon e não sabe quanto tem a receber da KDP? Vem comigo que esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Cami Escrivano, escritora best-seller e mentora internacional de escrita e autopublicação. E hoje a gente vai falar sobre como saber quanto a gente tem a receber da Amazon KDP, ok? Então, em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer algumas coisinhas em relação a esse vídeo aqui. Para já estou falando da KDP, Kindle Direct Publishing, portanto estou falando de livros digitais na Amazon ou então de livros físicos impressos pela Amazon Print on Demand, ok? Não estou falando aqui de livros físicos impressos por outros que são vendidos dentro da Amazon ou qualquer outro artigo. Essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante é que eu já estou falando aqui de pessoas não que vão criar livros, não que vão publicar livros, mas pessoas que já começaram a vender os seus próprios livros dentro da KDP e que precisam saber como acompanhar os relatórios de compra e de venda e saber, lógico, quanto vão receber e quando, tá bom? Terceira coisa importante, lembro que depois do primeiro cadastro na KDP, e aí dos dados bancários, etc., uma vez que você faça a primeira publicação do seu livro, depois da primeira compra, a Amazon demora 90 dias para fazer o primeiro pagamento, ok? Então, em 90 dias, se você lançou o seu livro hoje, ou semana passada, está esperando receber alguma coisa da Amazon, não se iluda, você vai esperar 90 dias da primeira compra, é normal, tá bom? Dito isso, vamos olhar que eu vou mostrar para você a conta KDP e é super simples, veja onde você vai consultar isso. Então, para já a primeira coisa, lembra que eu falei? Pronto, tem uma conta aqui KDP habilitada com livros publicados há mais de 30 dias, há mais de 90 dias, na verdade, alguns publicados e já lançados há muito tempo, então você pode ver aqui que tem datas bem antigas, então dá para a gente falar de royalties, tá bom? O lugar onde você vai é relatórios, ok? E a primeira coisa que eu tenho para falar sobre relatórios é que a gente cai em painel. E cuidado, por quê? Porque quando você olha aqui e fala, meu Deus, eu tenho 0 pedidos, né? E aí, lembre-se que ele tem filtros aqui. Então, cuidado, às vezes parece que você não vendeu nada, né? Fala, meu Deus, a Amazon tá me roubando. Não, às vezes você só vendeu no mês passado. Então, não aparece aqui automaticamente, tá? Tem que tomar muito cuidado com essa leitura aqui, justamente porque, lógico, você precisa saber exatamente em que período ele está recortando, tá? Fora disso, pedidos. Pedidos aqui ele está falando de compra de um livro, e aqui ele está falando no KENP, ele está falando de empréstimo, ou seja, do lado do autor, KDP Select, do lado do leitor, Kindle Unlimited, tá bom? Então, lembre-se que você tem aqui páginas lidas, tá vendo? Olha lá, um monte de páginas lidas, tal. E nesse caso, o autor não recebe por venda de livros, recebe por páginas lidas. E no final, você tem a estimativa dos livros mais lucrativos nesse mês, hoje, ontem e assim por diante, tá bom? Então, aqui, principais fontes de royalties, eu estou falando sempre desse mês, e quando eu chego no painel, eu estou falando sempre deste mês, ok? Agora, lembre-se que os números mensais de letras de Kentp, né, que é a quantidade de páginas lidas, pode mudar e será finalizado no 15º dia do mês seguinte. Então, também é importante ressaltar que, eventualmente, isso aqui veio de agosto, tá bom? Então, é legal você saber o que você está lendo aqui. E no nosso tema do vídeo atual, a gente vai falar, claro, de estimador de royalties, porque a gente está falando aqui de pagamentos. Então, se você vier na esquerda, tem pedidos, camp, mês atual, pré-venda, etc. Mas se você descer aqui para a esquerda, você tem estimador de royalties e royalties dos meses anteriores. Então, primeiro, estimador de royalties. Quando eu venho aqui, atenção de novo para os filtros, né? E aqui eu posso escolher a data. Então, por exemplo, digamos que eu pegue aqui de 1º de junho até 29 de agosto. Pronto, ele escolheu aqui todos os livros e ele vai me dizer quanto eu posso receber por cada livro. Aí tem lá as suas variações, tá bom? Aí ele faz a listinha dos livros em ordem de venda, né? Inclusive os que não estão publicados, como esse ou esse, mas você tem ali as estimativas de cada um, livro impresso, livro e-book, enfim, e ele vai fazendo essa divisão, tá? Inclusive por país aqui, por moeda, então ele é bem organizadinho, ele vai mostrando para você o que tem em cada ponto aqui
tá vendo? Ó, de cada uma cada um dos livros, cada uma das moedas, dentro do período que você recebeu ou que você vai receber. Pronto, outra coisa que nos interessa são os royalties dos meses anteriores, porque lembra, a gente vai receber aquilo que a gente vendeu no passado. Então, por exemplo, nós estamos agora, neste momento da gravação do vídeo, em setembro. Vou pegar aqui julho, por exemplo, que foi um mês que eu fiz alguma movimentação. Pronto, então eu tenho aqui alguma coisa dos Estados Unidos, mas a maior parte é Brasil. Então tá aqui, eu não tenho vendas em outras lojas em julho, não tem problema, eu fiz uma ação específica e eu fiz esta quantidade de vendas, tá? Se eu venho mais para trás, por exemplo, maio, eu venho aqui, eu tenho 10 e assim por diante. Eu vou fazendo as minhas por mês, tá bom? Eu posso também fazer o download do relatório e aí eu vejo, né, o compilado de cada uma das coisas, mas de fato eu tenho aqui que escolher o mês que eu estou olhando. Então, cuidado. Se eu venho aqui em setembro e não vendi quase nada ou nada, né? Eu tenho que lembrar que, lógico, às vezes é um mês pequenininho, né? Começou agora o mês, não deu tempo de fazer nenhum tipo de compilação. Então, parece zero, mas até o final do mês pode ser que a coisa feche de uma outra forma. Pronto, a última coisa que nos interessa é a parte de pagamentos. Então, a gente vem aqui, e aí, claro, posso selecionar, por exemplo, por loja, né? Então, amazon.com.br, por exemplo, eu quero ver aqui todos os períodos. Posso escolher só um mês, tá vendo? Pronto, eu vou lá e vou fazendo os filtros que eu quiser. E eu tenho duas opções, ou ele dá certo como pago, ou ele dá como falha. No meu caso, não deu falha nenhuma, porque eu nunca tive nenhum problema de cadastro das contas bancárias. Mas como é que funciona? Então, primeira coisa, voltando lá na criação da conta KDP. Criei a conta KDP, coloquei os meus dados todos, pessoais, bancários, etc. Ficou bacana a minha conta, joia. Publiquei o meu livro a primeira vez, meu primeiro livro, né? E aí, depois de 30 dias da primeira compra deste primeiro livro, o que a Amazon vai fazer? Um teste de 1 centavo para entender o seguinte: esses dados bancários cadastrados estão joia? Não estão joia. Pronto. Se der para fazer esse depósito de 1 centavo, aqui vai estar nada, porque afinal de contas eles conseguiram fazer o pagamento, está tudo bem. Se não conseguiu, porque teve ou o nome da maneira como eu escrevi está errado, ou data de nascimento está invertida, ou o endereço que eu dei está errado, qualquer coisa que esteja divergente no cadastro, ele vai dar como falha. E dali para frente não há nenhum pagamento a ser feito, lógico, porque ele não vai conseguir pagar nessa conta bancária cadastrada. Neste caso, você vem aqui em ajuda e vai pedir ajuda para o suporte da Amazon para entender o que aconteceu, ou então já cadastra novamente a sua conta bancária, ou cadastra uma outra conta bancária, mas eu recomendaria sempre ir lá no ajuda para entender primeiro o que aconteceu, para não gastar tempo considerando ou cadastrando uma conta que de repente não é o caso, tá? E nos pagos, então, você sabe quando foi pago e sabe quanto foi pago. Em que conta? Naquela conta que você foi lá e cadastrou na hora que você criou a sua conta KDP. Ok? Então, este é o vídeo de hoje. Bom, se você ficou com dúvida, tem algum comentário, alguma questão para apresentar, já sabe, coloca aí nos comentários. E se você também quiser um vídeo sobre alguma outra coisa, mesma coisa, bota lá nos comentários. E, claro, compartilha com alguém que possa, lógico, usar essa informação, ou que precise desse esclarecimento, de repente está batendo aí cabeça. E bora lá, até o próximo vídeo. Um grande abraço!